Assim seja. A última vez que nós estivemos juntos aqui, eu falei sobre a oração pela igreja, né? E tomamos emprestado a oração de Paulo pela igreja de Éfeso. Vocês se lembram? Que Paulo ora para Deus dar à igreja, né, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus, né? E Paulo ora também e pede a Deus para iluminar os olhos do coração, para que as pessoas chegassem, aquela igreja chegasse a compreender pelo menos 3 coisas que ele fala. Ele fala sobre a esperança da sua vocação, do seu chamado, aquele chamado que nós temos para sermos uma família, um povo, uma igreja, de um só Deus, um só batismo, de um só Senhor, um chamado único para todos nós. Ele fala também que a gente precisa enxergar a nossa grande riqueza que nós temos como família, uma riqueza. E, por fim, ele fala que nós precisamos ver, entender o supremo poder que está sobre nós e que levantou Jesus dos mortos. E eu estava falando para vocês, irmãos, que esse é o tipo de coisa que a gente tem que pedir a Deus, para Deus mostrar, porque se Deus não mostrar, ninguém vê. Ninguém vê. E falei sobre a oração pela igreja, mas eu queria falar hoje com vocês rapidamente sobre a oração por aqueles que ainda não creem, né? Porque nós oramos pela igreja que já crê, para que ela conheça plenamente. Ela conhece, mas ela precisa crescer em conhecimento. Mas como é que a gente ora por alguém que de verdade nunca chegou a crer? Porque quando você vem numa reunião como essa, você pode ter a impressão que todo mundo aqui já nasceu crente, né, cara? Mas quando tu senta para ouvir a história de cada um, tu fica perplexo. Por que onde você veio? Como é que foi? Aí cada um tem uma história. Mas tem um ponto, nós temos um ponto de contato. Todos nós aqui nos encontramos em Jesus Cristo. Jesus é o nosso ponto de contato. É nele que nós nos unimos. Mas, cara, para pensar um pouco, avalia só o que eu vou dizer, num ser humano que vive numa sociedade como a nossa, num tempo como o nosso, onde quase tudo que se fala, que se vende, que se anuncia, que se informa, está fundamentado num conhecimento racional. Tudo é muito racional, empírico, tudo é psique, tudo é alma, tudo é ego, né? Tudo é ego, tudo é muito... Imagina você falar de algo que, para as pessoas em geral, é uma loucura. Esse cara é um maluco, é um mané, um doido. O que ele está falando? O que esse cara está dizendo? É interessante você pegar Jesus orando, e Jesus dizendo assim, graças te dou, Pai, porque tu ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos. Imagina num mundo onde você conquista seguidores por demonstrar que é entendido em alguma coisa, que é assim que se conquista os teus seguidores, né? Se você mostrar que entende alguma coisa, vai ter um monte de gente seguindo, né? No mundo de gente entendida ou pseudo-entendida, né? Sábio ou pseudo-sábio, no discurso a gente só conhece de longe, mas no mundo desse, você ouvir Jesus dizendo, Pai, eu te dou graças, porque tu ocultaste essas coisas dessa gente sábia, essa gente entendida aí. E revelaste para quem? Revelou para quem? Não ouvi. Vocês lembram essa oração de Jesus? Não. Revelou para quem? Vocês estão sem força? O que passou com vocês? Não tomaram café? Estão em jejum? Olha a oração de Jesus. Tu ocultaste as coisas aos sábios entendidos desse tempo e revelou os pequeninos. Que pequeninos? Gente simples. Gente que não é muito boa, não é muito entendida. Então, Deus é o Deus dos retardados? Não. Paulo chega a dizer que poucos de nobre nascimento Deus chamou. Lembra de Paulo falando isso aos Coríntios? Ele falou que
Deus chamou as coisas loucas deste mundo, loucas, os fracos, os débeis, os sem sabedoria. Por que Deus fez isso? Ele explica, para confundir os fortes, para confundir os sábios, ele chamou os que não são, para reduzir a nada aqueles que pensam que são. É uma doideira, mas é assim. Então, o primeiro grande desafio nosso é vencer a racionalidade humana. O que nós falamos, em geral, não se concebe com a mente humana. Não dá. Eu quero ler com você aqui um versículo da carta aos Hebreus. Aos Hebreus, os teólogos, eles discutem aqui sua origem, quem escreveu de fato, né? Se foi Paulo, se foi outro. Mas está aqui nas nossas escrituras santas. Versículo 12 do capítulo 4 de aos Hebreus. Paulo vai dizer... estou dizendo que é Paulo também. O autor é que eu acredito que é Paulo. O autor da carta aos Hebreus, ele vai dizer assim, porque a palavra de Deus é viva. Começa falando uma loucura, né? Ela começa a falar uma coisa confusa. A palavra de Deus é viva. Como assim, pô? Deus tem uma palavra viva, tem uma palavra viva. Quando Deus fala, tem vida. Versículo 12 está postado ali para quem está com dificuldade ou para quem não está com a Bíblia na mão, embora a gente sempre anima você a trazer a tua Bíblia, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela não é só viva, ela é eficaz. Agora, ele vai usar uma figura interessante, ele vai dizer, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra. Penetra até o ponto de dividir o quê? Dividir o quê? O que é alma e espírito? Isso aqui é interessante, é importante você saber. Porque quando você começa a orar, você precisa entender como é o homem. Quando Paulo diz assim, Pai, eu te peço, eu te rogo, que tu ilumine os olhos do coração. Ele não está pedindo pelo intelecto de ninguém. Se você for lá em Mateus 16, quando Jesus está perguntando às pessoas, que dizem os homens que eu sou? Cada um tinha um palpite, é Elias, né? É Jeremias, é João Batista, é um dos profetas. Cada um dava um pitaco. E aí Paulo pergunta aos discípulos, aos 12, e fala assim, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Lembra lá de Mateus 16? E Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu também a ele, porque eu até falava com os homens semana passada, eu falei, ninguém se conhece sem conhecer a Deus. O autoconhecimento passa pelo conhecimento de Deus. Então, Jesus também, e tu és Pedro, né? Mas ele falou, Pedro, não foi carne e sangue que te revelou. Ou seja, não foi teu intelecto, foi meu Pai que te revelou isso. Você só está falando que eu sou o Filho de Deus, você só está dizendo que eu sou o Messias, o Cristo, porque você foi revelado. Isso não foi resultado da tua mente carnal. Isso não foi porque você é entendido e ficou analisando ali as escrituras. Eureka! Não foi eureka. Não rolou nada disso. Rolou uma experiência espiritual. Por quê? Porque o homem olha o que a carta está dizendo, penetra até o ponto de dividir psique e pneuma. Psique e pneuma. Ele está dizendo, você, além de ser corpo, soma, além de ser alma, além de você ter uma psique, você também é um espírito. Você também tem dentro de você uma pneuma. Você tem um terceiro elemento que você ignora. E o que a palavra de Deus faz? Ela é como uma espada, e ele está usando a figura aqui do sacerdote cortando o animal no tabernáculo, que penetra
e separa o quê? A psique do pneuma, do espírito, alma e espírito. E aí ele vai dar as faculdades. Ele vai dizer assim, divide almas e espírito, ele vai usar a figura dos animais, juntas e medulas, para eles entenderem, né? Que é um sacrifício. E apta para julgar, o que a palavra de Deus faz? Ela é apta para julgar os pensamentos que estão relacionados à psique e os propósitos do coração que está ligado a pneuma. Porque todos nós temos uma razão, um conhecimento racional, fruto de observação, fruto de estudo, fruto de livro, fruto de informação, mas também nós temos um conhecimento espiritual. É uma sabedoria que está dentro do nosso coração, que ninguém entende. Que aí começam os conflitos humanos. Por que as pessoas bebem tanto? Eu perguntava quando eu era mais jovem. Por que fulano bebe tanto? Meu Deus, não tem fundo. Porque se fosse beber para matar a sede, acabou. Matou a sede. Quantos copos o cara precisa para matar a sede dele? Se fosse beber para alegrar a alma, como os bons bebedores dizem que são os bons bebedores, o bom bebedor se vende assim, né? Eu sei beber. Quem ele bebe para se alegrar, ficou alegre, ficou tranquilo. Se fosse para alegrar a alma, bebeu, parou, acabou. Mas tem gente que não tem fundo, meu. Bebe tanto que o corpo já não aguenta e começa a fazer o que o corpo? Chamar Raul, né? Passar mal, pô. Tem gente que bebe tanto que já passou da alegria, já entrou no choro, já não consegue falar e domina completamente a alma, já está totalmente vencido pelo vinho e não para. E não para de beber. Parece que é uma coisa sem fundo, insaciável. Aí o estudioso, o observador, vai olhar para aquilo e vai dizer assim, ele é um doente. Ele é doente. Porque assim, tudo que a medicina não entende é doente. Nem tem mais pecado hoje nos nossos dias. Não tem mais pecado. Acabou o pecado. Não tem pecador mais. É até difícil pregar o evangelho no nosso tempo. Né? Arrependa-se. Arrepender de quê, cara? Sou doente, pô. O glutão agora é compulsivo. Come porque ele é compulsivo. Ele é doente, coitado. O beberrão, ele não é mais beberrão, ele é doente. Tudo é doente. Olha, amados, eu sentei outro dia com uma irmã lá nos Estados Unidos, ela está fazendo psicologia lá, pós-graduação, a gente sentou, ela mostrou um livro dessa altura, assim, cara, catalogando todas as doenças da alma. E vários eu ia rindo com ela, porque ela ia lendo, e eu dizia, mas isso a Bíblia diz assim, isso a Bíblia diz isso, que esse pecado, esse aqui, isso. Não tem mais pecado, não. Eu falei, acabou o pecado. Como é que tu vai lidar com um pecador se não tem pecador? Fica imaginando um humanista aqui na reunião, lendo aqui, se Deus libertar, verdadeiramente serei livre. E Deus libertar. Livre de quê, cara? Não estou escravo de nada. Ou então, eu era pecador, ele morreu quando eu era pecador. Pecador? O que é isso? Pecador? O que é esse negócio? Pecador. Todos os problemas que eu tenho, se eu tenho, é uma doencinha. Tudo é doença. Tudo. Criança rebelde é doente. Tudo. Tudo. Não tem nada. Olha, mas não tem um. Eu não conheço mais pecador nessa terra, porque não tem. O que a palavra faz? A palavra de Deus, ela é tão poderosa que ela penetra. E ela separa aquilo que é da cabeça, dos pensamentos, e aquilo que é do coração. Inclusive, essa é a carga que eu ia chamar você. Nós falamos de orar pela igreja. Como orar pelos incrédulos? Todos nós dependemos de revelação. Todos. Sem revelação, ninguém vai chegar a conhecer Jesus. Ninguém. A oração é a mesma.
com a intensidade do Senhor, revela essa pessoa, se revela, se mostra para ele. Porque se tu não se mostrar, ele não vai ver. Quem tem filho aqui que não é cristão ainda? Não levanta a mão. Não precisa levantar, não. Você tem que orar e dizer: Senhor, meu filho precisa te conhecer. E ele não vai te conhecer sentado, debruçado e estudando sobre ti. Ele vai te conhecer se tu tiver a misericórdia de se revelar para ele. Porque foi assim contigo ou não foi? Como é que foi com você? Você estava por aí, achou Jesus. Olha, eu nem estava procurando Jesus, para te falar a verdade. Eu estava procurando encrenca. E quando eu estava procurando encrenca, ele, na misericórdia dele, no amor dele, me alcançou. Mas eu não tinha plano nenhum, gente. O que eu tinha na cabeça? Eu queria samba, mulher, cerveja, pagode, aquela vida doida. Eu não queria nada com Jesus, nada, nada, nada. Agora, uma coisa é fato. Eu tinha um vazio dentro de mim que eu não preenchia com nada. Nem sexo. Eu casei com 21, com 23 já não sabia nem quantos adultérios eu já tinha na coleção. Então, o casamento não freou minha vida, a busca pelo prazer sexual. Bebia igual um doido, me drogava, coisa maluca, aquela vida doida. Vida doida de quem está procurando alguma coisa, buscando algo. Mas eu não estava buscando Deus. Eu estava buscando algo que saciasse. Porque assim, para esse vazio, a Bíblia dá vários nomes. A Bíblia diz no momento que você está numa cadeia que você não consegue quebrar. Que é como alguns se sentem. Se estivesse preso, não consegue quebrar. É como se você tivesse uma mancha em você que você não consegue tirar. É como se você tivesse um vazio que não conseguisse preencher. E a Bíblia vai dando esses nomes. É como se você tivesse uma doença que você não tivesse cura para essa doença. E a Bíblia vai dando nome, desde a antiga aliança, para esses problemas do homem. Mas o que pode acontecer com essa pessoa, Franco? Bem, nós anunciamos Jesus, mas ninguém aqui tem o poder de convencer as pessoas. Ninguém tem. Eu não tenho, você não tem, porque se nós tivéssemos, os primeiros que nós convenceríamos fatalmente seriam nossos filhos. Quando me converti, era a ovelha negra da família, me converti, eu queria que toda a minha família se convertesse. Minha mãezinha, vocês se lembram dela, Dadá, era uma senhora religiosa, se achava santa, se achava boa. Você conhece gente assim? Se acha assim, tão perfeito, uma vida, nunca matei, nunca roubei. Minha mãe chegava a dizer para mim assim: quem precisa de Jesus é você, meu filho, você está todo arrebentado. E eu dizia: mas a senhora também é pecadora, a senhora não sabe, mas é. É uma agonia. E a única coisa que meu pastor me dizia assim: ora por ela. E eu orava, mas eu orava para salvar, salva. Mas claro, depois quando você começa a ter entendimento, claro, se Deus não se revelar, se a palavra não tocar a minha mãe, não separar espírito e alma, não penetrar realmente dentro dela, não gerar vida, minha mãe vai seguir perdida, religiosamente perdida. E como eu fui revelado, e é uma coisa de... Por isso que todo novo convertido eles chamam de fanático, né? Você sabe por que o novo convertido parece fanático? É porque a luz chega tão forte nele que ele quer que o mundo todo seja salvo. Então ele prega para o poste, prega para o papagaio, prega para a bomba de gasolina, ele quer salvar o mundo inteiro. Porque ele foi revelado, aquilo está em cima dele, é o impacto que ele tem. Ele quer alcançar. A gente tem que ter compreensão de dizer assim: é isso mesmo, filhão, vai pregando, vai falando, não tira esse fogo da tua vida, não. Mas daqui a pouco ele vai entendendo que não é ele que convence. Ele dá o testemunho, ele fala, ele mostra com a vida que ele é outra pessoa. Mas quem é que pode fazer essa obra? O Senhor, o Espírito Santo de Deus. Só Ele pode revelar o homem, só Ele pode realmente convencer a pessoa da sua condição difícil. Você diz amém ou não? Você diz amém? Eu estava conversando ontem com o Modesto, dei uma carona para esse meu amigo.
Estava falando para o Modesto de uma coisa que eu estava estudando. As coisas estudando é interessante. Tem um lado bom, né? Você estuda, você busca. E que me chamou assim, muita atenção. Porque, por exemplo, a gente vive num mundo que diz que não existe verdade absoluta. Toda verdade, tudo é relativo. E eu estava falando com o Modesto, falei, Modesto, eu comecei a compreender um pouco mais sobre essa declaração de que não há verdade absoluta. Talvez as pessoas mais religiosas pensem que se trata de uma ação contra o Evangelho, porque nós pregamos a verdade absoluta, nós cremos na verdade absoluta, né? E o mundo não crê na verdade absoluta. Então, é outro ponto de tensão, né? Nós somos fundamentalistas para muitos. Os caras, radicais, uma verdade só. Eu estava explicando a ele assim, que o fundamento dessa declaração, que não há verdade absoluta, não está na palavra verdade, está na palavra conhecimento. É aí que se fundamenta, porque tudo passa por esse tal conhecimento, né? As pessoas dizem que não há verdade absoluta porque nós podemos olhar para a mesma coisa, para o mesmo evento e temos um entendimento diferente, uma percepção diferente. Nós estamos olhando de ângulos diferentes, tal. Então, a partir desse conhecimento diferente, cada um fala de um jeito que viu. Logo, não existe verdade absoluta. Ponto. Né? Atribui-se a Pitágoras. Pitágoras, que é o pai da matemática, lembram lá daquele tempo que você estudou? Também, se não lembrar, não tem problema, não. Pitágoras, ele criou o termo filosofia, que seria amor ao conhecimento. Ele é que criou esse termo, mas a definição mesmo da palavra filosofia não foi dada por Pitágoras, foi dada por Platão. Platão aqui disse que... Aí ele usou uma palavra muito interessante, ele usou a palavra episteme. Eu não sei se a pronúncia grega está correta, é episteme, mas tem uma cadeira, uma das matérias que você estuda para fazer alguns cursos na universidade, epistemologia, que é o estudo do conhecimento, episteme. E ele começa a falar, então, que Platão, por incrível que pareça, ele acreditava numa verdade absoluta. Ele cria que havia um conhecimento que era o conhecimento irrefutável, era o conhecimento verdadeiro. Ele cria isso aí, né? Que significava, essa palavra episteme significava um conhecimento verdadeiro de natureza científica, né? E que se opunha a tudo que era opinião infundada, né? A famosa doxa. Então, tudo que é opinião, palpite, ele cria episteme. Não, existe um conhecimento verdadeiro. E batia aí, e a partir daí, você vai ver o seguinte, que toda a filosofia humana, até hoje, quando fala de conhecimento, está pensando em episteme, está pensando nesse conhecimento racional. E é óbvio. Se eu sento contigo aqui olhando aquela câmera, você senta ali, todo mundo olhando, cada um tem uma percepção diferente. Se a gente vai contar um evento, uma história, tem uma percepção diferente. É por isso, inclusive, que os evangelhos, tem muita gente que lê e fala, olha, Lucas falou um negócio aqui que Marcos não disse. Claro, pô. Escreveram em momentos diferentes, com percepções diferentes. Eles não estão contando nenhuma experiência espiritual, eles estão contando uma história, um fato. O evangelho é um fato. Você senta para ouvir ler os evangelhos, ou assistir um filme sobre o evangelho, eles estão narrando os fatos que eles viram, que eles testemunharam. Mateus testemunhou, João testemunhou, Marcos escreveu de Pedro, e Lucas escreveu bem mais tarde para Teófilo, vocês sabem, que é o mais doutor de todos, é o grego melhor, né, mais alto. Ele escreve depois, mas ele está falando de fatos. Então, onde tem pessoas contando o mesmo fato, vão contar diferente. Inclusive, isso é a prova de que o assunto é real. Se um delegado de polícia, um investigador, ouvir 3, 4 testemunhas contando a mesma história, ipsilítem, ele vai dizer, é falso. Como é que ele sabe que
é verdadeiro testemunho? Quando tem diferença. Por quê? Porque o conhecimento humano é assim mesmo. Cada um tem uma percepção do evento, da história. Então, toda a filosofia humana se fundamenta nisso, toda. Quando fala de filosofia de conhecimento, eles estão pensando em você parar e ficar... Se a pessoa ficar... Claro! Se ela chegar ao entendimento de que todo conhecimento, né, todo conhecimento depende da tua observação, aí tu vai chegar à conclusão que não tem verdade absoluta, porque cada um vai contar de um jeito o que viu, o que ouviu. Vocês estão me entendendo até aqui? Sim ou não? Mas eu acredito que por isso que eles dizem que não há verdade absoluta. Porque o conhecimento não é um conhecimento que você pode dizer é. Mas Jesus não usou a palavra episteme para falar de conhecimento. É que muitos filósofos não são teólogos, e infelizmente muitos teólogos, guarda isso, vale para as próximas gerações. Muitos teólogos, eles estão mais influenciados pela filosofia do que pela teologia, pelo estudo da palavra mesmo. Se você fizer uma faculdade de teologia hoje, tu vai sofrer. É por isso que muita gente diz assim, pô, o cara veio fazer seminário e voltou incrédulo. Claro que ele voltou incrédulo. Ele vai fazer teologia? Não, vai fazer teologia, volta incrédulo. Mas por quê? Os professores são mais filósofos que teólogos. Eles estão mais racionais. Tem professor que não tem experiência nenhuma com Deus, espiritual nenhuma. Mas por que ele é professor? Porque ele estudou, pô. Ele estudou, se formou, está dando aula, mas tem experiência nenhuma. Fechou uma faculdade outro dia, até de um meu amigo, parceiro, estudou lá, se formou lá também, uma faculdade famosa que não fechou. Aí eu falei, mas o que houve? Ele, problema de gestão lá, má administração. Eu falei, engraçado, mas os caras dão aula de administração de empresas, os caras dão aula de... Imagina uma faculdade, amado, fechar por má administração, quando você dá aula, você forma um monte de gente administrador de empresa. E os seminários são assim também. Não estou dizendo que são todos, não conheço todos, mas a maioria que eu conheço é assim. É professor que está cheio de episteme na cabeça e não entendeu o que Jesus de verdade disse. Né? Disse. O que Jesus usou, qual foi a palavra que ele usou para falar de conhecimento? Atribui-se a Sócrates a frase, só sei que nada sei. Mas o René Descartes é que diz lá, né? Penso, é ele que diz, logo existo, mas Jesus não considera a vida uma mera existência. Jesus é muito mais. Quem conhece Jesus sabe. Quem conhece Jesus não aguenta nem ouvir muita filosofia. Estou falando sério, fica meio intolerante com os filósofos. Porque, meu Deus, é tanta baboseira. Mas vai falar, por que baboseira? Porque a mente humana se perde. É por isso que ele falou, obrigado, Pai, porque tu ocultou essas coisas aos sábios entendidos. As coisas espirituais eles não entendem. Eles não entendem. Inclusive, Jesus usou João 17, 25. Ele vai dizer assim, Pai justo. Olha a oração dele. A oração sacerdotal de Jesus, lembra dela? Pai justo, o mundo não te conhece. O mundo não te conhece, mas eu te conheço. Estes discípulos sabem que tu me enviaste. Estes discípulos sabem que tu me enviaste. O mundo não te conhece. Você vai ver várias vezes nos evangelhos, Jesus falando, eles não conhecem, eles não entendem, eles não sabem. Se soubessem, disse Paulo, jamais teriam crucificado o Rei da Glória. Até quando você é criança, assiste no cinema a vida de Jesus, tu fica muito chateado porque mataram e crucificaram Jesus. Você mesmo, como criança, não entende. Meu Deus, que loucura! Quem seria capaz de fazer um negócio desse? Um povo ignorante. Um povo sem conhecimento. Um povo movido por várias intenções perversas. Porque é isso que a palavra faz. Ele separa o espírito da alma. O discurso é bonito, mas a intenção é perversa.
um povo sem luz, sem conhecimento. Ele falou: Pai, o mundo não te conhece. A palavra que Jesus usa é epignosis, ou gnoses, aquela que deu origem a diagnóstico. É outro conhecimento, mano. Não é um conhecimento que passa pela tua cabeça, mas passa por uma experiência. Você sabe que essa palavra era a mesma palavra usada para relações sexuais íntimas, a vida conjugal íntima. José não conheceu, Lucas narrando, José não conheceu Maria. Como não? Até que ela desse a luz a Jesus. O que Lucas está dizendo? Que José nunca teve intimidade sexual com Maria, enquanto ela não deu a luz a Jesus. Só posterior a isso, ele conheceu Maria, teve intimidade. Então, conhecimento, o gnose, nunca é um conhecimento intelectual. Ele está se referindo a uma experiência, algo íntimo, algo pessoal, algo que acontece, que transcende. É por isso que Paulo diz, inclusive ele fala da vida sexual também, Paulo diz que o homem que se une à prostituta é uma carne só com ela. Bem estranho, né? O homem que se une à prostituta, ele não consegue ser mais do que isso com a prostituta. Tem coisa que o homem só alcança com uma esposa, de verdade, quando ele se relaciona intimamente com a sua esposa, que pode transcender, que pode sair do contexto humano, físico, pode transcender. O nosso conhecimento de Deus não é racional. E graças a Deus não dependeu de nós. Graças a Deus. Veio dele. Ele é que se revelou. Olha a expressão de Jesus de Mateus 14:6. Olha que coisa interessante. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a verdade não é um conceito, é uma pessoa. Ninguém conhece a verdade se não conhece Jesus, porque Ele é a verdade. Ele é a verdade sobre tudo. É por isso que quando uma pessoa de verdade experimenta Jesus, é outra pessoa. Nós estávamos cantando aqui, irmãos, eu estava pensando, falei, meu Deus, quantos de nós, às vezes, nos esquecemos das trevas de onde viemos? Nós éramos ignorantes. É tão natural ser cristão para nós, é tão natural ser revelado, é tão natural falar com Deus para nós, que parece que foi sempre assim, mas não foi sempre assim. Houve um tempo que nós estávamos em profunda ignorância, trevas. Nós não tínhamos esperança. Aí, se você está aqui me ouvindo e não está entendendo o que eu estou falando, você precisa ser revelado. Porque um cristão verdadeiro, ele sabe exatamente que houve um divisor de águas. Houve um tempo que ele era ignorante sobre Deus. E hoje ele conhece Deus de um jeito especial. Como é que eu vim para Jesus? Foi assim. Meu cunhado, esposo de Celeida, que está ali atrás, cadê Celeida? Celeida estava por ali, perdida. Já mudou de lugar. Celeida, tu sai assim, muda sem falar com a gente. Estava ali, já está lá. E ela é pequenininha, mas o esposo de Celeida, Raimundo, que era um cara do meu convívio, arrebentava a boca do balão, como diz o outro, amigo de copo. De repente, Raimundo dá um pulinho lá na congregacional lá de Marilda, de Marisa lá, visita, entra lá, se rende a Jesus. E a outra pessoa. Eu fiquei só olhando. Falei, cadê esse cara? Pô, eu conheço o Raimundo. O que deu em Raimundo? Não, claro que você fica assim. Por que deu nesse cara? E a cara até outra, né? Diz que a alegria do coração formoseia o rosto, dá uma luz dentro. Meu Deus, de onde saiu essa beleza? Esse cara era feio que doía. Meu Deus, Jesus entra. E muda tudo. Mas muda mesmo, gente.
As pessoas, quando não conhecem, elas têm muitas dúvidas na cabeça. Mas, às vezes, o milagre está pertinho de você. Você viu acontecer pertinho de você. Como foi meu caso. Raimundo era um homem apagado e morto. Jesus entrou, iluminou o coração dele, se revelou para aquele homem simples do Amazonas, aquele homem simples, e Raimundo se tornou um cristão. Eu vi aquilo e fiquei extasiado, eu fiquei maravilhado, eu nunca vi tão pertinho. Dei um tempinho observando, investigando, fiquei lá com epistemes lá, né? Querendo entender com a cabeça, mas não tinha jeito. E eu falei, não é possível, ele não vai aguentar uma semana, veio uma, veio duas, veio três, e o tempo foi passando e o cara só foi melhorando, cara. Eu falei, meu Deus, esse negócio não é possível, até que eu me rendi. Falei, Senhor, se tu faz com ele, tu faz comigo também. Eu preciso desse enchimento. Eu preciso ter um coração novo. Eu preciso entender o que está se passando. E eu não consigo. Aí Raimundo me convidou para ir assistir a reunião, comecei a ir. Cheguei lá doidão, confesso, a primeira vez, foi difícil. Mas aí na segunda vez eu fui menos doidão. Aí já comecei a ouvir, ver. Quebrar meus conceitos. Que o incrédulo tem muito preconceito. Eu pensava, por exemplo, que todo cristão era, burro, feio e pobre. É o que cabia dentro de mim quando falava de cristão, crente. Burro, feio e pobre. Mas por quê, Franco? Porque como vendia-se no quartel que o pastor era ladrão, eu pensava, para roubar um é mais fácil. Mas roubar um montão tem que ser muito burro. Roubar um por um tempo, Valci, talvez o cara consiga, né? Você imagina roubar um montão por muitos anos. Pô, é um cara muito malandro, foi isso que eu falei com o Paulo Velt. Quando ele perguntou uma vez assim na salinha do catecúmeno, o que você pensa sobre mim? Eu falei, eu acho que o senhor aqui é o mais malandro que tem aqui. Falei. Fui franco com ele. Eu sou o mais malandro, mas por que eu mais malandro? Você sabe, mais malandro. E aí, eu achava que ele era o mais malandro. Mas o povo tinha que ser tudo gente muito burra. Como é que vai ser roubada por anos ali, todo mundo roubado e feliz, roubado e feliz, roubado e feliz? Pô, tem que ser muito burro. Feio. Por que feio? Porque eu pensava assim, cara, uma pessoa bonita vai gastar a vida dentro de uma igreja, cara. Não tem cabimento. A vida é para viver, para curtir, para transar, para viajar, para fazer. Pô. Que doideira. Que o cara ficava lá, aleluia, aleluia, doido, cara. Agora, feio cabe, porque o feio vai lá para ver se descola alguma coisa, entendeu? Vai lá para ver se arruma uma santa. Tem que ser feio. Está rindo, é, Michel? É como eu pensava, Michel. Tu não pensava besteira, só eu que pensava. Com certeza tem alguma coisa, mas caraminhola assim. E pobre. Por quê? Porque rico não precisa ser bonito. Rico é rico, pô. Rico deu uma exibida, deu uma carteirada, as mulheres caem em cima dele. Eu falei, não sei o que o cara vai fazer. Rico não precisa de igreja. Rico tem dinheiro, rico compra. Compra gente, compra pessoa. Rico influencia, rico abre porta. Cara, e eu entrei numa primeira comunidade, que não era uma comunidade. Lá estava a Marildinha e suas irmãs. Marisa, na verdade, estava lá mais que Marilda. Aí eu comecei a ter choques, Marisa. Por exemplo, eu vi uma música, lembra que tinha vários conjuntos lá que cantavam, né? Eu vi uma música muito boa. Falei, cada um vê essa música boa. As pessoas cantando. Eu queria entender que elas estavam, aquela espiritualidade. De vez em quando alguém chorava. Eu falei, meu Deus. Mas aquilo ali foi um ambiente que Deus foi confrontando. O irmão que Deus colocou do meu lado para falar de Jesus mais da vida, Abraão, nem era um homem alfabetizado. Não lia. Um dia eu cheguei em casa em crise, falei, Denise, o mais bobinho lá me dá aula. Não sabe ler, mas eu levava a Bíblia e lia e ele explicava.
Olha que loucura. Pô, gente, para pensar um negócio desse. Tu lê e não entende. Aí tu dá para o cara que é analfabeto, o cara explica como é o negócio. Ah, isso é assim, assim. Eu vinha para casa com a cabeça maior do que já é, maior que a do Leí. Maior do que a do Roma. Eu chegava com a cabeça inchada. Eu falei, meu Deus, estou com câimbra no cérebro. O cara fala tudo, o cara explica o negócio todo. O cara diz. E ele muito simples, risonho, né? Alegre, Abraão, né? Sempre alegre. Ele risonho. Ele tinha uma lojinha de bolsa lá em Bangu. Eu saía do quartel, passava lá e começava a trocar ideia com ele. Ele rindo, vendendo, e eu lendo a Bíblia discretamente para ele, assim, lendo, e ele me explicando a Bíblia. Ah, para entender um negócio desse? Falei, meu Deus, aqueles preconceitos foram caindo. Caindo. Acho que livro de preconceito é melhor. Aí teve um momento que eu falei, eu preciso desse socorro. Meu pastor me desafiou assim. O Abraão mesmo que me falou, não me lembro, falou assim, Franco, que eu falei assim, eu tenho duas dúvidas. Qual é? Primeiro, se Deus existe. Ele, e a segunda? A segunda é se ele tem algum propósito na minha vida. Porque uma coisa é ele existir, outra coisa é ele ter interesse em mim. Vocês concordam ou não? Deus pode existir, mas existir e ficar lá, né? Na dele, lá no céu, lá, comandando as tragédias todas do mundo. Eu quero saber de mim, pessoal. Sabe que esse Deus é pessoal, como vocês falam? Que ele tem interesse no homem. Um Deus que criou o sol, cara, tem interesse em mim, pô. O sol, a terra, tudo está até pensar num réis mortal como eu. Essas são as dúvidas. E aí ele me mandou para uma experiência com Deus, que passa pela oração. E falou assim, olha, pede a Deus, olha que coisa interessante, isso eu quero te aconselhar você a fazer com teus filhos. Não responda tudo a teus filhos. Não dá a solução de tudo a teus filhos. Ensina teu filho a falar com Deus. Eu estou no mês ou nos meses para falar dos filhos lá no meu grupo de WhatsApp. Então, esse é um dos conselhos que eu vou colocar lá. Ensina teu filho a orar, porque quando ele orar, ele vai ter uma experiência com Deus. Foi assim comigo. Eu, incrédulo, um dia muito cansado, muito agoniado com tudo, eu fiquei pensando, ele falou, pede a Deus algo que só Deus pode fazer. Agora imagina um cara incrédulo, nem sei, eu não era ateu, mas era muito incrédulo, pedir algo que só Deus pode fazer. Eu pensava assim, se eu pedir para o cego ver, eu não vou crer. Se eu pedir para o coxo andar, eu não vou crer. Eu me conheço. Se eu pedir para cair 10 endemoniados e saírem livres, eu não vou crer. Eu não creio, porque eu tinha explicação para tudo. E o que eu vou pedir a Deus? Aí um dia eu cheguei em casa, refletindo sobre isso, obviamente o Espírito Santo já estava me socorrendo. Aí me veio assim, eu vou fazer uma oração a Deus. E vou pedir a Deus aquilo que só Ele pode fazer, mas ninguém. E eu estava assim, eu estava barbado, não sei se eu estava de férias no quartel, devia estar de férias, estava largado. E fui tomar banho. E falei com Deus assim, Senhor, eu não chamava Deus de Pai. Eu chamava de Deus. Jesus ensinou a chamar de Pai, né? Mas eu só falava Deus, Senhor. Falava, Senhor, Deus, ó, eu vou tomar banho. E vou fazer a barba. E vou me lavar. Estava calor. Era dezembro de 84. À medida que eu for me lavando por fora, eu quero ser lavado por dentro. Porque se tu me lavar por dentro, eu não vou ter nenhuma dúvida que és tu. Não vou ter nenhuma dúvida que tu tem interesse na minha vida. Então eu vou fazer uma reforma por fora.
mas eu quero ser mudado por dentro. E aí, queridos, eu entrei no chuveiro. Eu sei que tem gente que é muito religiosa, pensa que Deus não fala com o cara pelado, mas eu estava pelado, tomando banho. Deus é muito santo, né? Eu estou tomando banho e eu comecei a chorar. Chorar era importante? Era, porque eu já não chorava há muito tempo. Você consegue pensar na pessoa, na vida de alguém que não chora? Seca. Não chora. Quando é que eu chorava? Ah, mas você não chora. Não, quando eu ficava muito doidão, eu chorava. Chorava de raiva, chorava de tudo, chorava. Mas na cara limpa, eu não chorava. Na cara limpa, era aquela pessoa dura. Mas eu comecei a chorar. Olha, eu chorei tanto, que quando eu fui fazer a barba, quase eu me cortei a cara toda, porque eu não conseguia acertar. As lágrimas embaçando os olhos, eu querendo barbear. As lágrimas embaçando. E quando eu saí do banho, Denise foi a primeira pessoa que ouviu minha confissão de fé. Primeira pessoa, Denise. Falei, Dedê, ela nem entendeu muito, coitadinha. Falei, Denise, a partir de hoje, eu vou seguir Jesus. Ela, como assim? Falei, vou seguir Jesus. Falei, como é que vai ser? Eu falei, não sei. Mas eu sei que Ele é real. Ele é Deus mesmo. Eu vou seguir. Aí, a primeira confissão. Depois, a próxima reunião foi irresistível. Quando cheguei na próxima reunião da igreja, que alguém fez um convite para receber Jesus, quem é que estava lá na frente? Eu. E fui a vários apelos depois. Aí, claro, aconteceu a mesma coisa no quartel. Quando me viram, falei assim, cara, Franco endoidou, é maluco, deve estar atrás de mulher lá na igreja. Caiu no esquema do feio, né? Vai estar atrás de mulher lá na igreja. Alguma coisa ele está arrumando lá. Mas não. Aí foi também o meu testemunho importante no quartel, que os caras começaram a ver, pô, Franco é outra pessoa, cara. Franco é outro cara, o que está vendo? Então, uma mudança que só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. Você não tem poder para salvar teu filho, teu marido. Você não tem esse poder. Mas Deus tem. Amém? Ele se revela, ele dá ele dá uma experiência real para a pessoa. Um conhecimento que não passa pela cabeça. Se a torcida do Flamengo toda se levantasse e gritasse, não a Deus, não a Deus, não a Deus, não ia mudar nada mais na minha vida. Eu sabia quem era o Senhor. Eu tinha experimentado Ele. O último encontro de homens que a gente fez lá no Quality, estava até agora, não o último, o penúltimo, né? O último se converteu um homem lá, não sei se tu viu, Lei, mas o penúltimo, tu viu um senhorzão grande, alto assim? Foi muito engraçado, aquele homem tomou a palavra, ele foi lá e dá licença aí, todo grandão, todo, pegou a palavra assim, pegou o microfone e falou assim, gente, eu não sei, meu filho já me convida há muito tempo para vir a essas reuniões e tal, eu vi a vida do meu filho, eu vi a transformação do meu filho, eu vi que meu filho é um outro homem, mas hoje eu quero falar para vocês, Jesus entrou em mim, entrou em mim. Gente, ele falou assim com tanta convicção. E aí era um encontro de homens, né? O que aconteceu lá, aquele montão de homens? Começamos a chorar, Roseli. Abrimos a boca, Roseli. Começou a chorar. Que convicção dele. Como é que ele explicou aquilo? Ele explicou aquela experiência assim, ele entrou em mim. Eu estava ali sentado, ouvindo. Jesus entrou. Como é que foi? Eu não sei, irmãos, eu não sei explicar. Mas é assim. É desse jeito. Amém? E não tem caso perdido para ele, não. Não tem caso perdido para Jesus, não. Ele pega geral. Amém? Eu queria animar você, a tua fé, a tua oração. Por quê? Porque talvez você esteja lutando com alguém, sofrendo por alguém que está em trevas, na ignorância, perdida, só dando cabeçada, só
machucando as pessoas, porque quando a gente está perdido, a gente machuca mais do que é machucado. Talvez você esteja assim, chorando por alguém, por um filho. Amado, vamos orar. Vamos orar. Quem quer orar? Eu queria convidar você primeiro a orar. Vamos ficar de pé e vamos orar? Eu quero que você ore por alguém que Deus colocou no teu coração aí. Para que essa pessoa, onde quer que ela esteja, que ela experimente o milagre da revelação. Que Deus se revele para ela. Que Deus se revele para ela. Às vezes é um filho, pode ser um marido, pode ser teu pai, tua mãe. No dia que minha mãe se converteu, Deus falou comigo de manhã: hoje eu vou alcançar a tua mãe. Ó, Davi. Cheguei na reunião mais cedo, falei com o meu pastor, falei: hoje, quando o senhor terminar de falar, eu quero orar. Eu quero orar. Porque ele terminava de pregar, ele orava, pedia alguém para orar. Eu falei: eu quero orar. Ele falou: por quê? Porque eu creio que hoje a minha mãe será alcançada. Eu sentei logo no primeiro banco assim. Ele terminou de falar. Falou: Sérgio Franco vai orar agora. Sérgio Franco com a palavra vai orar. Eu dobrei os joelhos ali na frente ali, e orei. Orei pela minha mãe, orei por todos. Quando Paulo Velt fez o convite, que eu abri meu olho, minha mãezinha estava lá na frente, rendida a Jesus. É uma alegria, né, cara? As pessoas que você ama, você quer nesse contexto de revelação, de luz. Ora, eu vou orar também por todos que estão aqui. Pai, nós estamos aqui no nome de Jesus. E como o Rafa disse mais cedo, é uma alegria para nós, Senhor, nos reunirmos aqui como igreja e cantarmos para Ti, louvarmos o Teu nome. É uma alegria para nós, Senhor. Mesmo quando estamos passando por dificuldades, nós encontramos alento aqui, Senhor, conforto. Como Rafinha também disse, os problemas são amenizados, Senhor, porque Tu estás entre nós, Senhor, e onde Tu estás, há liberdade, Senhor. Mas, Pai, Rafa também falou isso mais cedo, que seja um dia de salvação, Pai. Só quem pode revelar aquele que cantamos, aquele que adoramos, aquele que louvamos nesse lugar, só quem pode revelar é o Senhor. Só Tu, Pai, pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só Tu pode fazer isso, Pai. Ninguém mais, Senhor, é capaz de iluminar o coração de um homem. Ninguém mais, Senhor. Pai, hoje Tu estás aqui mais uma vez entre nós. Olha para esses corações. Vê se tem algum coração desse morto em trevas. Libera a Tua palavra viva que separa alma e espírito, que deixa claro aquilo que é da cabeça e é claro aquilo que é do coração. Faz queimar o coração. Se tiver alguém hoje precisando, Senhor, faz como aqueles discípulos no caminho de Emaús. Queima o coração deles, Senhor. Queima. Queima o coração.
coração. Talvez alguém esteja aqui distante de Ti, Senhor, longe do Teu amor. Já teve um tempo bom contigo, mas agora está longe do Teu amor. Quem é que pode fazer essa obra de trazer de volta, Senhor? Tu és o pastor que deixa as 99 e vai atrás da que está perdida. Tu és esse pastor. Se tem alguma ovelha perdida da Tua casa, Senhor, hoje é um dia bom também para reunir aqui, Pai. Oramos, Pai, no nome poderoso do Teu Filho Jesus. Quantos podem dizer amém?